desviei o olhar da divina luz e pude perceber quão pequeno e quão fraco fui na fé, mas aquele amor da cruz me pôs em pé. Eu tenho um sonho de um dia estar com os meus irmãos no céu, andar em ruas de ouro e ver o lago de cristal. Mas o maior desejo é abraçar o Salvador e ouvi-lo falar. Meu filho, bem-vindo ao lar. Depois de tantas lutas e muitas provações, aprendi que o amor de Cristo transforma corações. Eu tenho um sonho de um dia estar com os meus irmãos no céu, andar em ruas de ouro e ver o lago de cristal. Mas o maior desejo é abraçar o Salvador e ouvi-lo falar. Meu filho, bem-vindo ao lar. No meu caminhar, procuro estar mais perto de Jesus. Nosso bom Deus, nosso querido Pai, depois de uma semana de muitas atividades, nós nos encontramos novamente aqui, neste momento, para poder aprender um pouco mais da Tua Palavra e de Teus ensinos. Oramos, Senhor, nesta noite, de maneira muito especial, por aqueles que têm algum desafio a ser vencido. Na verdade, todos nós temos, Pai. Portanto, nos dê sabedoria, equilíbrio emocional, sentimental, para que possamos tomar sempre decisões acertadas, buscando orientação da Tua Santa Palavra e através da Tua sabedoria, Senhor. Oramos também por aqueles que estão aí com um desafio para ser vencido e também a situação desse Senhor que pulou lá no rio. Cuida da família dele, Senhor, dá o conforto à família e se for Tua vontade que ele esteja vivo, Senhor, que eles possam encontrá-lo. Mas se não, Senhor, que Tu possas proteger esta família e dar a eles o conforto que eles precisam. Oramos agradecidos pelo Sr. Dorival, fez sua cirurgia, está em casa. É verdade que ele está com algumas dores. Cuida dele, Pai, e dê o conforto que ele precisa ali. Os demais adoentados, os que estão lá nos hospitais, aqueles que sofrem algum infortúnio, aqueles que vivem uma depressão, um estresse agudo, que bondosamente, Senhor, Tu possas ajudá-los, dar a eles o equilíbrio que eles precisam para viver com saúde mental e espiritual. Oramos para que, mais uma vez, o Dr. Mauro seja abençoado esta noite. Dá a ele, Senhor, as palavras certas
e a compreensão a todos nós nesta noite. Nos dê a tua graça, as tuas bênçãos e a tua presença conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sempre agradeço por terem vindo, né? Afinal de contas, vocês são a razão de ser desse nosso encontro aqui de sextas-feiras, né? Não fossem vocês e não haveria o encontro. Vocês são a razão de ser. Nós vamos prosseguir esta noite de onde paramos na quarta-feira passada. E para aquele que por acaso perdeu uma das últimas quartas, eu vou fazer aqui em 2 minutos um breve resumo do que nós estudamos nas últimas 3 sextas-feiras, melhor dizendo. Nós vimos aqui que a Bíblia menciona mais de 2.500 vezes, ela confirma uma promessa que Jesus Cristo fez antes de ascender ao céu. Jesus prometeu voltar. E mais de 2.500 vezes a Bíblia confirma esta promessa de Jesus, de voltar a este mundo. Comentamos aqui que um fato tão extraordinário como este não tem sido objeto da atenção dos jornais, da televisão, ninguém fala disso, né? E a Bíblia fala 2.500 vezes que Jesus vai voltar. Estudamos aqui os fatos que acontecem quando Jesus voltar, e bem rapidamente, os ímpios, aqueles que não serão salvos, serão fulminados, mortos pela aparição de Jesus, pela glória de Deus. Em seguida, aqueles que estão mortos em Jesus, como diz a Bíblia, morreram crendo em Jesus, eles serão ressuscitados, transformados, corpo perfeito, e serão arrebatados para o encontro de Jesus nos ares, porque Jesus não chega a pisar de novo nesta terra, fica parado no ar. Os justos que estão vivos, no tempo da volta de Jesus, eles serão transformados, corpo perfeito, sem nenhuma deformidade, e serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares, junto com seus parentes queridos que estavam mortos e que foram salvos. Imagina que cena maravilhosa, né? Você poder reencontrar uma pessoa querida, transformada, perfeita, e esse encontro nos ares com Jesus Cristo. Vimos que em seguida Satanás é amarrado por um período de 1000 anos, amarrado pelas circunstâncias, porque ele não tem a quem tentar. Essa terra estará vazia, desolada. Ele estará aqui totalmente perdido, isolado com os seus seguidores, os seus demônios. E vimos que aí começa um período de 1000 anos, onde vai haver um julgamento no céu. Isso nós vimos na sexta-feira passada. Um julgamento. Estudamos aqui que, na verdade, o que está em julgamento nesse período de 1000 anos é a justiça de Deus, ou o caráter de Deus. Por quê? Porque quando Jesus voltar, já houve um julgamento anterior no céu, que é algo que nós vamos estudar mais adiante. Um julgamento que já está em andamento. Hoje, já está ocorrendo lá no céu. Quando Jesus volta, ele apenas vem executar parte dessa sentença. Ele já sabe quem está salvo e quem se perdeu. Ele vem buscar apenas os salvos. Apenas os salvos. No início do milênio. Ao final dos 1000 anos, nós vimos na sexta passada que aqueles que não se salvaram, continuaram na sepultura durante 1000 anos, então eles são ressuscitados sem transformação. Corpo debilitado, corpo mortal, com a idade que tinham, com as deformidades que tinham. Vimos que eles vão se associar mais uma vez com Satanás e os seus anjos e vão tentar invadir a cidade santa, que é o assunto desta noite, que vai descer do céu, onde está Deus e estão os salvos. E aí, Deus então vai mandar fogo do céu, e nesta oportunidade, somente aí, depois dos 1000 anos, é que aqueles que perderam a salvação serão destruídos. Ou seja, vamos colocar isso mais claro, quando o mal será definitivamente destruído. O mal. Portanto, serão destruídos aqueles que continuaram agarrados ao mal, não se libertaram do mal, serão destruídos juntos. Hoje nós vamos começar estudando sobre o que acontece depois dos 1000 anos e da destruição dos chamados ímpios. E aí, o que acontece? Nós vamos ver essa noite. Vamos ver se o céu existe de verdade, se isso é uma utopia, se isso é uma fantasia da cabeça das pessoas, o que afinal é o céu. A Bíblia fala dele, a Bíblia dá características, menciona como vai ser. Nós vamos ver essa noite. Eu sempre gosto de começar com uma história.
E havia um fazendeiro muito rico, mas muito rico mesmo. Ostentava muito poder e muito dinheiro. Um dia ele foi visitado por um pastor. E esse fazendeiro gostava de ostentar a sua riqueza e o seu poder, e ele convidou o pastor para subir lá no alto da sua fazenda, no ponto mais alto. E ele disse, num determinado momento da conversa, ele disse ao pastor o seguinte: pastor, tudo que o senhor olhar à sua direita, até onde sua vista alcançar, é a minha propriedade. As minhas terras vão até onde sua vista alcançar. Tudo que o senhor olhar para frente, até onde sua vista alcançar, vai a minha fazenda. Para trás a mesma coisa, pastor. Onde o senhor conseguir olhar, são terras minhas. E para a sua esquerda a mesma coisa. Ou seja, pastor, 360 graus, onde a sua vista alcançar, é tudo minha propriedade. E o pastor ficou olhando para ele e disse assim: puxa, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele disse: pois não, pastor. E lá em cima, o senhor já tem alguma terrinha? Adianta ter tudo isso aqui embaixo? Se eu não reservar um lugar para morar lá em cima? Não é para a gente parar e para pensar? Então vamos ver essa noite, como é que é essa terrinha que Jesus disse que foi para lá preparar um lugar para nós, e disse que ele vai vir nos buscar para que a gente esteja neste lugar para morar a eternidade com ele. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Que ele está preparando um lugar para nós, ele vai voltar aqui para nos buscar, para a gente viver lá onde eu moro. Eu vou vir buscar você para morar comigo. Então vamos ver essa noite esse estudo. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 1. Eu não posso deixar de mostrar isso aqui para vocês. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Qual é a página aí para ajudar o pessoal? 196. Página 196. 1 João capítulo 1, nós vamos ver aqui um fato extremamente relevante no verso 1. E talvez, não sei se por eu ser advogado, esse verso tem uma relevância maior para mim, um significado ainda mais importante. Talvez como advogado eu compreenda com mais profundidade esse verso. Vocês vão entender por quê. Porque tem muito a ver com a minha profissão. Então vamos ler 1 João 1:1. E diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Eu quero destacar aqui nesse texto, existem 4 verbos importantes. Vamos ver quais são. Aquilo que ouvimos. Prestem atenção. Primeiro, ouvimos. Depois diz assim, o que vimos com os nossos olhos. Depois diz assim, o que contemplamos. E por fim diz o que tocamos. Então é assim, primeiro ouvir, depois ver, depois contemplar e depois tocar. O que João está dizendo aqui, o autor desse livro, é uma coisa muito importante. E isso, quando eu lembro disso, aumenta a minha fé neste livro. Porque eu começo a entender que ele, na verdade, o que ele está dizendo aqui são as características de uma testemunha. E como advogado eu sei muito bem o que é uma testemunha e qual é a relevância que a testemunha tem no convencimento do juiz. Um juiz, muitas vezes, ao julgar um processo, quando não há provas materiais suficientes, provas documentais, muitas vezes o juiz se vale do depoimento de uma testemunha. O que João está dizendo é o seguinte: olha, isso que eu vou relatar para vocês nesse livro, eu não vou relatar porque eu ouvi falar, porque alguém me contou, não. Ele está dizendo assim, olha a sequência. Primeiro ele ouviu falar. Depois ele viu com os próprios olhos. Depois, mais do que ver, ele contemplou. Ver, eu posso virar aqui, já vi que tem um quadro ali atrás. Pronto, já vi. Contemplar é muito mais do que ver. Contemplar, eu me viro e eu fico examinando os pontos, eu me detenho olhando. Agora eu estou contemplando. É mais do que ver. É parar, meditar. Então primeiro ele ouviu, depois ele viu com os olhos dele, depois ele parou para contemplar e por final ele disse que ele tocou. Você acha que
esse depoimento tem relevância para convencer um juiz no nosso mundo aqui, real? Um juiz leva em consideração o depoimento de uma testemunha que diz, olha, sobre o fato deste processo, primeiro eu ouvi. Depois eu vi, excelência, com os meus olhos o que aconteceu, eu presenciei. Depois eu contemplei, eu participei de tudo longamente. E ao final ele diz, eu toquei, ou seja, eu fui participante do fato. O que ele está dizendo é o seguinte, o que eu vou relatar para vocês não é por ouvir falar. Eu vi Jesus. Eu primeiro ouvi falar dele. Depois eu vi Jesus com os meus próprios olhos. Depois eu parei para contemplar Jesus. Observei Jesus durante os 3 anos do ministério dele. Depois eu toquei nele, eu abracei, eu deitei no ombro dele. Será que o que ele vai falar aqui tem relevância? Ou é uma besteira qualquer? Você pararia para ouvir uma pessoa que tem um testemunho como esse? Então nós vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ouvir essa testemunha ocular, presente, e vamos ver o que ele vai contar para nós. Portanto, esse livro, esse relato aqui, deixa de ser uma fantasia de um louco. Porque, juridicamente, o testemunho dele seria levado em consideração por um juiz. E nós temos que considerar o que ele vai dizer. Então vamos ver o que ele vai dizer a respeito do céu. Agora sim, agora nós vamos a Apocalipse, capítulo 21. E ele vai descrever aqui, naturalmente nós não teríamos tempo para analisar tudo de relevante, de importante que ele escreve aqui, mas aspectos mais importantes, eu vou Apocalipse 21, página 212 do Novo Testamento. Tá? Apocalipse 21, vamos ver alguns aspectos que eu não posso deixar de mostrar deste testemunho de João. Apocalipse 21, verso 1, olha o que ele diz assim, ó. Então vi. Ele viu o que ele vai falar aqui. Não contaram para ele, ele viu. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui ele viu. Você tem ideia do que é ver um novo céu e uma nova terra? Ele viu, Deus mostrou para ele, revelou para ele e disse assim, João, isso que eu estou mostrando para você em visão, você vai escrever e você vai contar para os outros. Conta para os outros. Conta como você viu, como eu te mostrei. Mais do que isso, verso 2, ele disse assim, vi também a cidade santa. Como é o nome dessa cidade? A Nova Jerusalém. Portanto, o lugar onde nós vamos morar, o lugar onde nós vamos viver a eternidade, tem um nome. Não um qualquer, não, chama-se Nova Jerusalém. É o nome da cidade. O que nós chamamos de céu. É a Nova Jerusalém, a nova terra, o novo céu que ele viu. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Presta atenção, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Você já imaginou essa cidade descendo do céu? E ele vendo, Deus mostrando para ele, olha, João, fica olhando, que eu vou baixar a cidade e você vai ver, aí você vai contar para os outros. Depois eu vou recolher. E no tempo certo essa cidade vai voltar aqui. Você já imaginou? Mais adiante você vai ver o que significa isso pelas dimensões da cidade. Nós vamos ver nos versos seguintes. Qual é o tamanho dessa cidade que baixou só para ele ver? Deus baixou essa cidade só para João ver e contar para nós. Tá? Verso 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Para quê? Para aqui nesse ponto. Antes de eu ler o resto do verso, vou perguntar uma coisa. Às vezes eu já me coloquei a pensar o seguinte, Deus tem todo o poder. Alguém duvida disso? Deus tem todas as coisas. Você imagina faltando alguma coisa para Deus? Será que falta dinheiro para Deus? Falta paz, falta felicidade, falta moradia para Deus? Falta alimento? Deus tem tudo. Ele é Deus. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus tem um sonho? Alguém que tem tudo, tudo na vida, pode ter algum sonho? Pode ter? Será que Deus tem algum sonho? Tendo tudo, ele tem algum sonho? Vamos ver? Vou continuar lendo o verso, vamos ver se Deus tem um sonho. Estou no meio do verso 3. Vou ler de novo o verso 3 do início. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles
e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Qual é o sonho de Deus? Morar conosco. Esse é o sonho de Deus, morar comigo e com você. Ele tem tudo, só falta uma coisa para Deus: morar conosco. Esse é o sonho de Deus. E ele vai realizar. Está escrito aqui, ele vai realizar esse sonho. Verso 4, é um verso muito importante, muitas vezes ele é mencionado. Verso 4 diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais, preste atenção, olha, morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Quando a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, onde Deus vai morar conosco, não haverá mais morte, nem dor, né? Está dizendo pouco? Vamos ver só neste verso quantas coisas que nós conhecemos aqui na terra que não vai ter no céu. Eu vou fazer uma pequena relação, depois vocês acrescentam o resto. Vamos pensar em algumas coisas. Onde não há morte, nem dor, nem sofrimento, o que não precisa ter no céu? Vamos pensar? Hospital, cemitério. Está desempregada, Lília. No céu ela está desempregada. Hospital, cemitério, o que mais? Delegacia, não vai ter no céu. Pastor, vai. O que mais não vai ter no céu? Pensa, fechadura, cadeado. Vai ter cadeado, portão, janela com tranca, farmácia, vai ter no céu? Não vai ter no céu. Banco, né? Não vai ter. Olha, quer ver outra coisa que não vai ter no céu? Ó, não vai ter shopping. Se disser que não vai ter shopping no céu, a Margarete não vai querer ir para o céu. Então fica quieto, tá? Não fala nada. Deixa assim que ela está pensando que vai ter. Quer ver outra coisa que não vai ter no céu? Juiz. Precisa de juiz no céu? Advogado não vai ter. Agora vocês acham graça, né? Só porque eu perdi a minha profissão, vocês acham graça. Não vai ter ambulância. Olha quanta coisa não vai ter no céu só por um verso aqui. Só por não ter lágrima, dor e morte. Olha quanta coisa não vai ter no céu. Acho que nós poderíamos ficar uma hora aqui, lembrando de outras coisas que não vai ter no céu, só por causa desse verso. Lá vai ter aleijado, cego, aliás, nós já estudamos aqui, né? Seremos transformados. Está vendo como um verso confirma o outro? Um verso se entrosa com o outro. Lógico, se você vai para o céu com enfermidade, vai lá, vai ter dor então. Portanto, um verso confirmando o outro. Portanto, olha quanta coisa não vai ter só por esse verso aqui. Então esse verso está dizendo pouco para nós? É pouca coisa dizer que lá não vai ter morte nem dor, né? Gente, é demais isso aqui. Tenta imaginar com a nossa realidade o que é você viver sem morte, dor. Tenta imaginar a sua vida sem isso. A gente levantar de manhã com aquela preocupação de ter que ganhar dinheiro, pagar as contas, e dor, e sofrimento. Imagina você acordar e não ter que pensar em nada disso. Não ter que pensar em nada disso. Que paz, que tranquilidade, que bênção de Deus. Um lugar onde não tenha nada disso. Está escrito aqui, ó, com todas as letras. Vamos seguir no relato de João. Agora, eu quero pular alguns versos para avançar e quero ler o que está no verso 10. Apocalipse 21, verso 10. Diz assim: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Verso 11. Ela brilhava com a glória de Deus, e seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Esse relato aqui da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, confirma o Velho Testamento? Puxa vida, olha aqui, ó, os nomes das 12 portas, as 12 tribos de Israel. Olha que besteira aqueles que dizem que o Velho Testamento não existe mais, era só para judeu. Como só para judeu? Está aqui, ó. Lá no céu, as 12 portas da cidade terão o nome das 12 tribos de Israel. Olha a confirmação. Olha o Novo Testamento confirmando o Velho. E não é só esse verso, em vários outros versos isso acontece. E o próprio Jesus confirmou em diversas oportunidades. Ele
bateu o selo de autenticidade no Velho Testamento. Verso 13. Do lado do Oriente tinha 3 portas, do lado do Norte 3 portas, do lado do Sul 3 portas e do lado do Poente 3 portas. Eu estou lendo isso aqui para você perceber quantos detalhes a Bíblia está dando. Se fosse uma cidade imaginária, nada disso estaria sendo relatado. A Bíblia desce a detalhes. Verso 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui está a confirmação do Novo Testamento. Os 12 apóstolos. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Preste atenção. A cidade era, qual formato? Quadrangular. Olha aqui uma informação. A cidade onde nós vamos morar a eternidade, ela é quadrada. O que mais? O seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Estádio é uma medida antiga. Algumas Bíblias, não todas, lá tem essa conversão. Então, se a sua não tem, eu vou dizer para vocês. Fazendo esse cálculo dessa medida bíblica de estádios, nós temos a seguinte medida, metragem. Cada lado deste quadrado da cidade tinha 640 quilômetros. Pensa comigo. Cada lado, 640 quilômetros. De São Paulo ao Rio, tem 400 quilômetros. Deus fez descer do céu para o João olhar. Tenta imaginar o tamanho do que ele fez descer do céu. E o anjo foi lá e mediu a cidade e deu a metragem para ele. Falou, João, vai lá e conta para eles. Cada lado tem 640 quilômetros. Verso 17. Ele mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. Côvado é outra medida antiga, medida bíblica. Algumas Bíblias trazem essa conversão. Se você fizer o cálculo de 144 côvados, nós vamos chegar a uma medida de cada muro da cidade. Tinha 65 metros de altura, cada muro. Algo equivalente a um prédio de 22 andares, talvez, 23. Imagina, a altura do muro da cidade. Verso 18. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aqui vai ler todo tipo de pedra, até o verso 21. Eu vou ler o verso 21. As 12 portas eram 12 pérolas, as portas de pérola da cidade. Cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Para aqui. Lendo isso assim desatentamente, pode parecer assim, puxa vida, mas será que Deus é um Deus snob? Uma cidade toda de ouro, portas de pérolas, pedras preciosas, a Bíblia relata toda. Por que isso está aqui? Qual é a lição para nós? O que eu aprendo? Deus não é um snob. Por que tudo isso? Ouro, pedras preciosas. Qual a lição que Deus está dizendo para nós? Olha, o mundo está se matando por causa de dinheiro. Dinheiro virou o Deus do homem, ainda mais no tempo moderno. Hoje parece que tudo é permitido por dinheiro. As pessoas vendem o seu caráter por dinheiro. Não todas. Algumas. Talvez até a maioria. Mas não todas. Se vendem por dinheiro. Aí Deus diz assim, olha, isso que vocês estão se matando aí, e muita gente vai perder a salvação por causa de dinheiro. Muita gente. Muita gente vai perder o céu por causa de dinheiro. Deus está dizendo, isso que vocês estão se matando aí embaixo, aqui em cima, vocês vão pisar em cima. A praça é de ouro, é tudo de ouro aqui. Isso aqui para nós não vale nada. E vocês vão perder a eternidade por alguma coisa que aqui no céu tem tudo quanto é lugar. Que lição, hein? Que lição, hein? Vale a pena perder a salvação por alguma coisa que lá no céu a gente vai pisar em cima? Será que vale a pena? Então, o que Deus está querendo ensinar é que a gente hipervaloriza o que no céu não tem valor nenhum. A não ser para adornar como beleza, mais nada. Verso 22. Olha que interessante.
Nela, ou seja, na cidade, não vi templo, igreja. Porque o seu templo, ou a sua igreja, é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha que informação interessante. Vai ter igreja no céu? E alguém pode dizer, peraí, Mauro, você está me dizendo que no céu não vai ter igreja? Eu vou dizer, eu não disse isso, eu falei isso? Não, quem falou foi a Bíblia. A Bíblia está dizendo que lá não tem. Sabe por quê? Porque o nosso templo é a presença, não disse no verso anterior que Deus vai habitar conosco, vai morar conosco? Onde Deus está presente precisa de uma igreja? Não, ele é o próprio templo. Então, eu chego até a me arrepiar ao falar isso. Nós vamos ter culto lá de sábado no céu? Sim ou não? Sim. Vamos! Isso a gente vai estudar mais para frente. Lá vai ter culto, na presença de Deus. Já pensou, pastor? Boletim do sábado. Pregador no boletim. Sermãozinho meia boca, assim, ó. Jesus Cristo vai pregar. Eu até me arrepiei aqui. Já pensou? Quem vai pregar sábado, hein? Ah, é Jesus. Precisa de igreja? O próprio Deus está presente. Para que igreja? Qual é a finalidade, ou uma das principais finalidades da igreja hoje? Uma das mais importantes. Uma das mais importantes. Fazer com que as pessoas conheçam a Deus e a verdade para irem para o céu. Ou seja, uma das principais funções da igreja é ajudar as pessoas a irem para o céu. Se eu já estou no céu, preciso da igreja? Não, já estou lá. Porque uma das funções da igreja, é ajudar as pessoas a conhecerem o Salvador e irem para o céu. Essa é a função, uma das funções. Talvez uma das principais. É ajudar as pessoas a conhecerem o Salvador e irem para o céu. A partir do momento que eu estou lá, a igreja perdeu uma das suas principais funções. E a presença do próprio Deus dispensa. O próprio templo está presente em pessoa, a presença de Deus. Verso 23 diz assim: a cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vai haver noite no céu? Não, por uma razão, porque aqui está dizendo que a própria presença de Deus, onde Deus está, existem trevas. A própria presença de Deus ilumina toda a cidade, ela não precisa de lâmpada. Porque Deus está presente, então nós não vamos ter noite no céu. Sempre claridade, porque Deus está presente. Eu quero sair um pouquinho aqui de Apocalipse, quero mostrar uma coisa interessante que está no livro de Isaías, Isaías capítulo 35. Isaías 35 vai dizer uma coisa aqui interessante, na outra classe bíblica que nós... Página 487 do Velho Testamento. 487 a página. Isaías 35. Lá na outra classe bíblica que nós dirigimos de quarta-feira, quando fiz esse estudo há meses atrás, fiz uma brincadeira lá e funcionou tanto que agora eu vou usar esse verso sempre na classe bíblica aqui, porque eu não sabia que as pessoas iam gostar dessa brincadeira e eu achei realmente interessante. Isaías 35, dentre algumas informações que nos dá em relação ao céu, eu quero ler o que está no verso 8. Isaías 35, verso 8. Aqui diz assim: ali, se você olhar esse capítulo de Isaías 35, o profeta está se referindo à Nova Jerusalém, ele está se referindo ao céu. Esse é o contexto do capítulo 35. Verso 8 diz assim: ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. Para aí. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Além de dar as características da cidade, praça de ouro, as portas, os muros, o que não tem igreja, que não precisa de... Tudo que vem descrevendo até agora, que lá não tem morte, pranto, nem dor, paz, felicidade. Está dizendo que a estrada principal, ou a avenida principal da cidade, Nova Jerusalém, tem um nome. Eu li aqui. Caminho da Santidade é o nome da avenida. Qual foi a brincadeira que eu fiz lá na outra classe bíblica? Eu falei assim, olha, vamos fazer um cartão de visita? Cada um de nós? Então você põe lá seu nome, eu ponho o meu, Mauro Braga. Endereço: Caminho da Santidade, sem número, céu. Aí eu dou para as pessoas e falo assim, ó, isso aqui é o meu novo endereço. Eu vou ficar muito feliz de te receber na minha casa daqui a algum tempo. Já pensou você dar isso para algumas pessoas conhecidas? Alguns vão dizer assim, peraí, mas que coisa louca é essa aí, Mauro? Que negócio é esse? Não entendi. Aí você vai falar de Jesus para a pessoa. Olha que gancho legal para você falar de Jesus.
Esse aqui é meu novo endereço, eu não estou brincando. É meu novo endereço. Você quer morar lá? Eu te conto o que você precisa fazer. Porque eu vou morar no caminho da santidade, sem número, céu. A Bíblia já deu meu endereço, e o seu também. Não é legal isso? A gente já sabia até onde vai morar. Olha, eu acho interessante esse estudo por uma razão. Quando a gente vai tirar férias, e todo mundo praticamente faz isso, né? A gente acaba programando, né? Principalmente quem trabalha o ano inteiro, fica pensando assim, puxa, em dezembro eu vou sair de férias, né? Pastor em janeiro. Então a gente normalmente programa as férias. Olha, vou viajar, vou para tal lugar, alguns vão para outros estados, outros vão para outros países, né? Então é normal quando você vai fazer uma viagem mais longa, você faz contato lá com a agência de viagens, então você pede os prospectos, né? Você quer saber os passeios que tem, que hotel você vai ficar, como é que é o hotel, aí você entra lá na internet, no site do hotel, vê como é que é o quarto e tal. As pessoas aplicam uma parte do seu tempo para saberem onde vão passar as férias. Quanto tempo você tem dedicado para conhecer onde você vai passar a eternidade? Você não tem interesse em saber onde você vai passar a eternidade? Não quer ver os prospectos? Está aqui, ó. Clica lá no site jesuscristo.com.br e está aqui, ó, os prospectos, a avenida, a cidade, a praça. Aí você vai ver onde você vai passar a eternidade. Não é muito mais legal saber onde eu vou passar a eternidade do que onde eu vou passar minhas férias? Eu prefiro saber onde eu vou passar a eternidade. Né, pastor? Arquiteto, já saber como vai ser. Mas se nós formos ler todos os versos que falam a respeito da cidade santa, eu estou passando por cima de um monte de versos. A Bíblia dá um monte de detalhes a respeito do céu, de como vai ser lá, o que vai ter, o que não vai ter. Tem uma série de detalhes aqui, mas eu preciso passar de avião para começar a avançar, para concluir. E eu quero começar a concluir dizendo o seguinte. Há algum tempo atrás, eu não me lembro quanto tempo, eu estava assistindo o Jornal Nacional. Eu acho que isso foi o ano passado, se eu me recordo. E aconteceu um problema nos Estados Unidos, eu também não me lembro, eu acho que foi em Washington. Não sei se a Margarete lembra. Aconteceu uma coisa interessante que deu no Jornal Nacional. Um avião estava na pista, no aeroporto, se não me engano, de Washington, para decolar. E aconteceu uma coisa rara de acontecer. Quem viaja de avião sabe como funciona. Depois que você faz o seu check-in, você recebe um cartão de embarque. A partir do momento que você é portador daquele cartão de embarque, você já é responsabilidade da companhia aérea. Porque significa que você está no voo, você deu o seu bilhete e você recebeu o seu passaporte para entrar no avião. É o cartão de embarque. A partir dali, você só entra no avião com aquele cartão de embarque. E o que aconteceu é que o avião estava na pista, o piloto e as aeromoças haviam conferido os passageiros e faltavam 2 pessoas, um casal. E esse casal não estava no aeroporto, havia várias chamadas e não localizavam o casal, e o casal já tinha retirado o cartão de embarque. Bom, ou eles foram embora para casa, desistiram do voo, ou eles estavam dentro do aeroporto. Acontece que a moça que recebe o cartão de embarque na porta de vidro, onde você vai até o avião, tinha o canhoto do cartão deles. Ou seja, eles passaram pelo portão de embarque para o avião. Problema. Dentro do avião, ou eles estão na pista, ou estão em algum lugar, já dentro da área. Então, o voo não podia subir. Porque eles entregaram o cartão de embarque, a moça picotou e ficou com a segunda parte. E começaram a procurar. Descobriram, depois de um certo tempo, que se tratava de um casal. Eles estavam querendo deixar os Estados Unidos para começar a vida em outro lugar. Haviam tomado essa decisão difícil. Não é fácil você estar no seu país e começar a vida em outro lugar, vender todos os bens. Vamos morar na China. É fácil fazer isso? Vender tudo que você tem no Brasil e ir embora para outro país para começar do zero. Muita gente faz isso e tem coragem. Esse casal havia tomado essa decisão. Só que depois que passaram pelo embarque, a esposa resolveu desistir, não queria mais ir. E o marido estava forçando ela a ir. Então eles pararam na pista, atrás de um carro daqueles de bagagem, e começaram a discutir na pista. Vai, não, você tem que ir, não vou. Você vai sozinho, não, você tem que ir comigo. Você já devia ter tomado essa decisão, agora não dá para voltar atrás. O avião esperando e o casal discutindo. E o pessoal procurando o casal. E eles discutindo, vai, não vai. E o avião não decolava. Atrasou, parece que 40 minutos o voo. Bom, vocês devem estar perguntando, bom, Mauro, ok, e aí? O que isso tem a ver? Às vezes é uma coisa gozada, a Margarete brinca comigo, às vezes eu estou vendo televisão, às vezes tem notícias e tal, eu estou vendo uma coisa e a minha cabeça começa a pensar em outra.
Eu já penso na classe bíblica, já penso... Às vezes a aplicação que dá para tirar disso é fantástica. Esse voo da eternidade, Jesus vem nos buscar. Ele prometeu. Segundo os sinais que nós estudamos aqui, a volta dele está muito próxima. Enquanto aquilo passava na televisão, eu comecei a pensar assim, eu acho que o voo da eternidade já está na pista. Jesus Cristo é o comandante do avião. Ele tem a lista de passageiros, todos os que vão, ele já sabe. Mas é uma coisa interessante. Na lista de Jesus está faltando gente que vai, mas ainda não sabe que vai. Ainda não tomou essa decisão. Mas ele sabe que vai. Enquanto o último não entrar no avião, o voo não decola. E às vezes acontece isso comigo e com você, já me aconteceu várias vezes ter que viajar e o voo começa a atrasar e eu vou perder meu compromisso. A gente começa a reclamar com a companhia. Então eu estou me imaginando no avião dizendo, Jesus, mas eu tenho um compromisso lá no céu, eu tenho horário, eu preciso... E eu estou vendo Jesus na porta do avião dizendo assim, não, falta gente, enquanto ele não subir não decola. Mas Jesus, eu estou com pressa. Não, mas aqui na minha lista, ó, tá vendo esse fulano aqui? Ele vai, ele talvez nem saiba que vá, mas ele vai. Será que existe alguém aqui essa noite que está na lista do voo e ainda nem sabe que vai? Será? Eu vou fazer um pedido para você. Se você ainda não tomou essa decisão, por favor, toma logo, porque você está atrasando o nosso voo. Eu estou com pressa, o pastor está com pressa, nós temos compromisso no céu, e você está atrasando o voo. Decide logo, porque você vai, seu nome está na lista, está lá, está na lista do céu. Você vai, você só está atrasando o voo. E Jesus está dizendo, enquanto não entrar no avião, enquanto a Célia não subir, enquanto a Nice não subir, o voo não decola. Que Deus é esse, Nice? Fala para mim. Que Deus é esse, Célia? Que diz assim, o nome dela está na lista do céu. Ela não sabe ainda. Ela está meio em dúvida, ela às vezes está sofrendo, ela às vezes entra em depressão, mas o nome dela, Mauro, pode ficar com paciência aí, porque enquanto a Nice não subir, a Célia, o voo não sai daqui. Mas nós estamos com pressa, né, Célia? Decide de uma vez. E isso vale para todos nós. Essa é a realidade. Eu estava vendo a notícia lá e comecei a viajar com a minha pensamento. Falei, meu Deus, o voo está na pista. E enquanto o último passageiro que consta na lista do céu não subir nesse voo, o voo não vai decolar. Porque o voo só decola completo. E sabe o que Jesus disse? Para concluir agora a mensagem dessa noite, eu vou mostrar o que Jesus disse e falou. O que Jesus Cristo falou. Depois que eu pensei nisso, aí eu pensei, preciso achar base na Bíblia para isso. Preciso encontrar uma base bíblica para essa minha ideia. Achei, pastor. Abre lá comigo Lucas capítulo 14. Vamos ver o que Jesus falou e vamos ver se eu inventei aqui ou se o que eu estou falando é sério, tem base bíblica. Lucas capítulo 14, para encerrar, tá? Nós vamos parar por aqui, página 64 do Novo Testamento. Lucas capítulo 14, nós vamos encerrar por aqui. Vamos ver o que Jesus falou e vamos ver se isso tem base bíblica que eu contei aqui. Se não é a pura realidade. Lucas 14, eu vou ler uma das parábolas de Jesus. Olha a historinha que ele contou e vamos ver que lição nós temos para nós aqui. Verso 15, Lucas 14, verso 15, para encerrar. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão, onde? Do que Jesus está falando? Do reino de Deus, está falando do céu. Está falando do céu. Então vamos ver o que ele vai falar aqui em conexão com o céu. Verso 16. Respondeu-lhe Jesus. Olha a historinha que ele vai contar. Eu adoro quando Jesus conta essas histórias aqui. Eu adoro. Fico vidrado com as histórias que ele conta. Olha como é que ele respondeu. Verso 16. Ele diz assim, olha a historinha. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a apresentarem desculpas. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los.
rogo-te que me des por escusado. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Para quê? Para quê? Rapidinho. Vamos ver essa historinha que Jesus contou? E olha o que Jesus faz. Ele conta histórias que a gente às vezes não presta muito atenção, mas olha o que tem a ver com a nossa vida. Olha o recado que ele manda para mim e para você. Olha os ingredientes que Jesus colocou nessa historinha e vê se você vê alguma coincidência. Ele disse assim, olha, um certo homem foi dar um banquete. Ele pegou o seu empregado e mandou o seu empregado ir convidar as pessoas mais ilustres, as pessoas mais conhecidas, os amigos, as pessoas mais chegadas dele. E o empregado saiu lá com os convites. Tocou na campainha da primeira casa, olha, você está sendo convidado para um jantar na casa do fulano de tal. Fala, olha, você faz um favor, você pede desculpas a ele, mas eu não vou poder ir, porque eu acabei de comprar uma fazenda, e esse fim de semana eu vou curtir a minha fazenda lá, eu preciso ver a fazenda, o gado, eu tenho as coisas para cuidar lá. Infelizmente, eu agradeço, mas não vou à festa. Foi a segunda casa, tocou a campainha, olha, um convite para você, muita honra, a pessoa gostaria de recebê-lo nessa recepção, nesse jantar. Olha, infelizmente você agradece a ele, eu também não vou poder ir. Porque eu acabei de comprar uma junta de bois, e eu preciso testar os meus bois esse fim de semana, eu preciso cuidar dos bois, não posso ir. O servo foi embora, a terceira vez tocou na outra casa. Mais um convite. Olha, você está sendo convidado para essa recepção. Rapaz, eu me casei essa semana, estou em lua de mel, deixa eu curtir meu casamento. Agradece a ele, mas eu não vou. O empregado voltou, falou, olha, eu levei os convites todos, mas fulano disse que não pode, o outro não pode, o outro não pode. Aí o dono da festa falou, bom, então faz o seguinte, então você pega esses convites, já que os meus convidados não aceitaram o convite, vamos convidar as pessoas pobres do bairro, vamos convidar os mendigos, vamos convidar os pobres, você entra lá pelas favelas, vê lá quem quer vir, quem quiser vir você convida. O empregado falou, Falei, faz isso, vai lá. O empregado foi, convidou um monte de gente que aceitou o convite, veio, mas quando o empregado chegou e deu a notícia, agora vem o principal. Olha o que Jesus vai falar. Olha o verso 22, olha o que Jesus vai dizer. Disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há... Olha o que Jesus colocou na historinha. Ok, o avião está lotado, mas ainda há... Falta gente. Tem gente que tem um nome na lista, mas ainda não está aqui. Ainda tem lugar no voo. Mas eu quero, para terminar, mostrar para vocês aqui uma coisa, porque eu quero mostrar para vocês as desculpas que foram dadas pelas pessoas que foram convidadas, o que essas desculpas têm a ver com a nossa vida. Vamos ver as desculpas? O primeiro disse que ele havia comprado uma fazenda, que ele não podia ir por causa da fazenda. No nosso tempo moderno, que a linguagem de Jesus era para aquele tempo, né, fala de junta de bois. No nosso tempo, a pessoa deu uma desculpa relacionada aos negócios. Sabe, pastor, eu não vou poder ir lá na sexta-feira ou no sábado, porque eu tenho a minha empresa, eu tenho loja no shopping, eu tenho os meus negócios, eu tenho funcionários, eu tenho conta para pagar, não posso ir no culto. Eu não posso parar no sábado, eu não tenho tempo para ir à igreja de quarta, porque eu sou muito ocupado, eu tenho os meus negócios para cuidar. A primeira desculpa que Jesus colocou, ele usou os negócios. Existe alguma coisa errada de cuidar dos negócios? Não, Jesus não está criticando isso. Ele está mostrando a desculpa que a pessoa deu para não aceitar o convite de Deus. Porque esse proprietário da casa que deu o banquete simboliza Deus, é o convite de Deus para nós, para virmos ao banquete do céu. E a pessoa diz, olha, infelizmente eu não tenho tempo para estar com Jesus, porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Aí foi lá o segundo e disse assim, mas eu me casei, acabei de casar, estou em lua de mel. Ele usou um argumento muito importante, Deus respeita a nossa família. A nossa família é importante, o casamento, os filhos. Jesus está criticando isso de cuidar da família? Mas e se eu colocar a família em primeiro lugar? É problema? Então, está aqui a família. Aí tem pessoas que deixam Deus para depois. Depois que cuidou dos negócios e da família, aí chega a vez de Deus. Aí quando a vida desmorona, a pessoa olha para o céu e fala, Senhor, mas por que a minha vida? Por que aconteceu isso? Porque você colocou como alicerce da sua vida os negócios, depois vem a família, depois vem Deus. Aí você quer que a sua vida não desmorone.
Você quer que dê tudo certo na sua vida. Agora vamos ver, se a gente fizer do jeito que Deus manda, Deus é em primeiro lugar, não é assim que Ele ensina? Primeiro as coisas de Deus. Aí depois vem a minha família. Vou cuidar da minha família, é importante. Depois vem os meus negócios, a minha vida despenca. Não é simples? Será que tem alguma mágica nisso aqui? É uma coisa de gênio isso aqui? Ou será que é simplesmente lógica, razão? Quando Deus vem em primeiro lugar, a minha vida não desmorona. E tem gente olhando para cima, por que nada dá certo para mim? Por que dá tudo errado na minha vida? Meu irmão, você está com as suas prioridades invertidas. Você está colocando Deus por último. Não dá para ficar em pé a sua casa, ela vai cair. Ela vai despencar. Deus tem que vir em primeiro lugar. Esse é o lugar dele, é aqui, como base de tudo que eu faço. E Jesus disse, ainda há lugar. Significa que, se você ainda não tomou uma decisão, se alguém aqui essa noite está pensando, por favor, eu volto a implorar, decide logo porque vocês estão atrasando o nosso voo. E Jesus não vai decolar esse avião. Não vai. Porque vocês são importantes demais. É lógico, Célia, Anísio, que eu estou brincando aqui, mas também estou falando muita verdade. E a verdade é que Deus quer que a gente diga para vocês, não é que vocês estão atrasando, isso é a brincadeira. Onde está a verdade do que eu estou dizendo? A verdade do que eu estou dizendo é que Deus ama tanto vocês, que esse avião não vai subir sem vocês. É isso que, esse é o recado. E a nossa função aqui, minha, do pastor e de todos que estão aqui, sabe o que nós estamos fazendo? Nós descemos do avião e estamos que nem loucos na pista procurando vocês. Porque Deus disse para assim, pastor César, Mauro Braga, Lilian, Margarete, vocês, a responsabilidade de vocês, irmão Mário, a responsabilidade de vocês é fazer com que essas pessoas venham para o avião. Porque o voo não vai subir. Esse é o nosso Deus. Sem vocês, o voo não vai. Se faltar um, o voo sobe? Não sobe. Então, para responder a última pergunta, por que Jesus não voltou ainda? Porque ainda há lugar. Só por isso que ele não voltou ainda. Ele só vai voltar quando a lista estiver completa. Vou pedir ao pastor para encerrar com oração. Vamos ficar em pé para orar? Senhor Deus, nosso bom Pai, mais uma vez, nós temos o privilégio de conversar contigo e saber, Senhor, de que Tu és um Deus amoroso, bondoso, misericordioso e está esperando cada um de nós tomarmos uma decisão ao Teu lado. Ajuda, Senhor, para que todos que estamos aqui hoje, a começar comigo, Senhor, que possamos tomar uma decisão ao Teu lado, estar dispostos a fazer a Tua vontade e assim como ouvimos, temos o desejo de entrar dentro deste local, deste avião, para que muito em breve possamos juntos, todos aqui, ir em direção ao céu. Abençoe nossos amigos que aqui estiveram conosco, nossos irmãos, que possamos ter uma noite feliz de descanso e que em Jesus Cristo encontremos a solução para os nossos desafios da vida e encontremos nele, Senhor, a solução dos nossos problemas. Dá-nos Tua graça, Tua bênção e na próxima sexta-feira nos encontremos aqui novamente para continuarmos esta caminhada no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Sinais dos tempos. Hoje você pode estar relutando para não aceitar a verdade de Deus, mas no fundo você sente que está errado. Quem sabe você quer tentar alguma forma de provar para alguém que você pode viver muito bem do jeito que está. Não se engane. Não haverá saída se você não se arrepender e mudar de vida. Você não pode deixar que o seu orgulho e a sua vaidade pessoal seguem o seu entendimento. Não há outra saída a não ser Jesus. Foi Ele quem abriu o caminho para você seguir seguro. O mundo e seus prazeres jamais poderão dar a você o que Jesus oferece. Acredite, o mundo está no fim. O que resta a cada um de nós é fazer a vontade de Deus e deixar nossos maus caminhos. Será que cabe ao homem estabelecer regras? Será que somos nós que vamos dizer o que é certo ou errado? Daria para viver numa cidade como São Paulo sem semáforo? Já imaginou como ficaria São Paulo sem semáforo? Mas as pessoas querem liberdade, né? Então, para que semáforo? Eu quero andar a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, sexta-feira que vem aqui para você entender como é que funciona isso. Se nós é que vamos criar regras ou se tem alguém que tem que criar regras no nosso lugar, tá bom? Sexta-feira que vem. Meu amigo, eu bem sei que cansado tu estás. Já esperaste tanto tempo e ele ainda não voltou. Mas amigo, não te esqueças que ele cumpre o que falou e está só esperando tua firme decisão. Ele vem buscar os filhos seus e agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. Meu amigo, neste mundo não há nada mais pra ver. É preciso olhar pro alto, pois do céu virá poder. Só nos braços do bom mestre é possível salvação. Pouco tempo ainda resta, dê a ele a tua mão. Ele vem buscar os filhos seus e agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. Ele vem buscar os filhos seus e agora é o momento de você se entregar. Rei dos reis, meu Senhor, é o Deus de eterno amor. É o Deus de eterno amor. É o Deus de eterno amor.
ao sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém vão por caminhos que não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Você não pode ser feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Vou dizer, você não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Vai gozar ao sentir. Porque buscas encontrar explicações pro teu sofrer. São lembranças do passado, cicatrizes do viver. Não deixe que as mágoas tome conta ao coração. Deixe as dúvidas no ar, sem que haja explicação. Como perdoar alguém que feridas te deixou, transformando-as em amor? Não é fácil dar sorrisos pra quem não te estende a mão. Preciso transformar a dor numa canção. Só no amor pode encontrar a resposta que faz bem e traz vida ao coração. Só Jesus pode te dar a eterna paz que provém do seu perdão. Não deixe que as lembranças te impeçam de amar, mas veja o lado bom que elas podem te mostrar.
mostrar. Dê uma chance pra teu coração sorrir. O amor é a resposta, tu não podes resistir. Olhemos para aquela cruz que prendia o Salvador. Foi com grande sofrimento que a tudo suportou. Perdoou seus inimigos, que na cruz o colocou. Nos deixou o seu exemplo, a maior prova de amor. Só no amor pode encontrar a resposta que faz bem e traz vida ao coração. Só Jesus pode te dar a eterna paz que provém do seu perdão. Só no amor pode encontrar a resposta que faz bem e traz vida ao coração. Só Jesus pode te dar a eterna paz que provém do seu perdão, que provém do seu perdão. Cristo amou, Cristo salvou, Cristo me disse que o perdão é só pedir. Cristo é luz, paz que seduz, tudo que eu quero ser. Só em Jesus, razão do meu viver. Quando eu estava perdido, sem nada ter mais comigo, eu encontrei um amigo que me fez viver. Cristo sofreu, Cristo morreu, tanto amor assim demonstrou na cruz por mim. Cristo é luz, paz que seduz, tudo que eu quero ser. Só em Jesus, razão do meu viver. Quando eu estava perdido, sem nada ter mais comigo, eu encontrei um amigo
lhe fez viver. Cristo é luz, paz que seduz, tudo que eu quero ser, só em Jesus, razão do meu viver. Só em Jesus, razão do meu viver. No viver temos que proclamar, vamos anunciar o amor de Deus. O tempo vai sempre muito veloz, muitos estão a sós, buscam paz para o coração, só um pouco de atenção, alguém que estenda a mão, abra a mente, siga em frente, leve o amor, fale da paz que só Deus traz ao seu coração. Ame a Deus e a seu próximo, pois só assim será possível cumprir a nossa missão. Toda vez que você acordar, pare pra meditar no amor de Deus. Em comunhão você vai transmitir e vai poder sorrir ao olhar para o seu amor, confiando no Salvador. Sua vida vai ressurgir. Abra a mente, siga em frente, leve o amor, fale da paz que só Deus traz ao seu coração. Ame a Deus e a seu próximo, pois só assim será possível cumprir a nossa missão. Para o mundo devemos contar a história de amor que Jesus escreveu com seu sangue lá na cruz. Por amor, Abra a mente, siga em frente, leve o amor, fale da paz que só Deus traz ao seu coração. Ame a Deus e a
nossa missão. Cumprir a nossa missão. Nossa missão.